Feche os olhos por um momento. É 12 de setembro de 1915. Você está no convés do navio SS Connaught. É fim de tarde. O sol já se pôs e está muito escuro. Você desce no porto, exausto, cercado por milhares de homens que falam sua língua, mas que você não conhece. Guardas armados gritam ordens. E então começa uma longa marcha na escuridão até um lugar do qual muitos nunca mais voltariam. Localização confirmada: Ilha de Man, Mar da Irlanda. Instalação: Campo de internamento de Knockalow. Os registros indicam que o sujeito Joseph Pilates foi alocado no acampamento número 4. Ele agora é um dos mais de 16 mil homens presos ali. Status: inimigo estrangeiro. 16 mil homens, Yara. A maioria civis. Joseph tinha acabado de perder a liberdade, a carreira no circo, o dinheiro. Foi jogado em um lugar onde o tédio e o desespero matavam tanto quanto o frio. Mas é exatamente nos momentos de escuridão total que os gênios encontram a luz. Joseph Pilates foi o inventor do método Pilates e teve uma vida apaixonante, cujos princípios ele detalhou em seu famoso livro Return to Life. Neste podcast, a especialista Cris Pinheiro e sua assistente inumana, a inteligência artificial Yara, vão conversar sobre a vida e as obras do homem que transformou a nossa relação com o corpo. O acampamento de Knockalow era um teste de resistência mental. Com o passar dos meses, Joseph via seus companheiros definhando. Homens fortes, pais de família, afundando na apatia, olhando para as paredes, comendo rações miseráveis porque a guerra estava matando a Europa de fome. Mas o Joseph não ficava parado. Ele passava horas observando os gatos de rua do acampamento que, mesmo passando fome, mantinham a musculatura elástica se espreguiçando constantemente. E, além de observar, ele estudava. Confirmo. Os arquivos do acampamento 4 indicam que havia uma biblioteca com milhares de livros à disposição dos prisioneiros. Cruzamento de dados. Joseph Pilates mergulhou nos estudos de anatomia humana, medicina esportiva, calistenia, boxe e fisiculturismo. Uma mente brilhante absorvendo tudo o que podia. Mas havia um problema prático. Como treinar aqueles homens fracos e doentes sem nenhum equipamento de ginástica? Não havia pesos, não havia máquinas. Então Joseph chegou à conclusão que mudaria a história da nossa saúde. A única máquina que você precisa é o seu próprio corpo. Estritamente o peso corporal da própria pessoa para gerar resistência. O que hoje o seu banco de dados chama de Mate Pilates ou exercícios de solo. Exato! Foi ali, no chão da prisão, que o Pilates original nasceu. Mas espera, Yara. Todo mundo sempre conta aquela história famosa de que o Joseph inventou os aparelhos de Pilates porque tirou as molas das camas dos hospitais da prisão para treinar os doentes. Isso aconteceu mesmo? Processando mito histórico. Alerta de inconsistência. Pesquisas biográficas modernas, como as de Ponte e Romero, expressam sérias dúvidas sobre essa lenda. A verdade documental é que a imensa maioria dos prisioneiros em Knockalow dormia em camas rústicas de madeira. Camas de metal com molas eram extremamente raras. A invenção das máquinas com molas viria depois. Eu adoro que a gente possa contar a verdade aqui. O grande mérito de Joseph na prisão não foi inventar o Cadillac com molas, foi ensinar os homens a usarem o próprio peso do corpo para sobreviver. E sabe, Yara, hoje no meu estúdio em Lisboa, muitas mulheres com mais de 40 e 50 anos começam exatamente por aí. Antes de irem para as máquinas complexas, nós trabalhamos o corpo no mate.
O chão é onde a gente constrói a fundação da nossa casa. Além de focar nos exercícios de solo, Joseph mantinha a autoridade e a disciplina no acampamento com o esporte que ele amava. Registro no jornal interno do acampamento, o Lager Zeitung, de janeiro de 1917. Joseph Pilates atuou como árbitro em uma grande luta de boxe de 10 rounds, impondo as regras com rigor. Ele era uma figura de controle físico e mental. Controle. Essa é a palavra-chave. E o controle dele seria colocado à prova final em 1918. A guerra estava no fim, mas surgiu um inimigo invisível. Alerta histórico global. Epidemia de influenza. A gripe espanhola. O vírus encontrou em Nócaloi o vetor perfeito. Superlotação, frio e imunidade baixa. A morte foi devastadora na ilha. A gripe dizimou milhões de pessoas no mundo todo. Mas, no pavilhão onde os homens treinavam diariamente com Joseph Pilates, fazendo a sua rotina de exercícios no chão, expandindo os pulmões com aquela respiração profunda de que já falamos, o impensável aconteceu. Processando estatísticas médicas. 0 mortes. Os registros indicam que nenhum dos homens submetidos ao regime físico de Joseph sucumbiu à pandemia. O método, puramente baseado no movimento do corpo e na respiração, passou no maior teste de sobrevivência do século XX. O Pilates provou ser um verdadeiro escudo imunológico. É por isso que eu insisto tanto. Pilates não é estética, é preparar a sua máquina humana para os desafios da vida, venham de onde vierem. Em novembro de 1918, a guerra acabou, mas Joseph só conseguiu ser liberado e voltar para a Alemanha em março de 1919. Ele saiu daquela ilha transformado. Não era mais só um acrobata. Era um homem que havia descoberto a ciência do corpo humano. Recalculando rota. A Alemanha pós-guerra não comportava o seu sistema. Destino final da migração. América, Nova York. O leão finalmente iria encontrar a sua selva. Eu sou Cris Pinheiro. Se você quer transformar sua qualidade de vida, lembre-se, seja em uma ilha de prisioneiros ou na rotina agitada de Lisboa, a verdadeira força de sobrevivência sempre começa de dentro, suportando o seu próprio peso. Eu sou a Yara. Mantenham seus sistemas operacionais atualizados e não se esqueçam de exalar todo o ar.